porque sempre que estamos nas nossas casas, o nosso grande objetivo é parar para refletir, estudar, pensar. Essa doutrina que nos traz tanto esclarecimento para a nossa evolução, nosso desenvolvimento, nossa educação espiritual. Eu trago o abraço do Grupo Espírita Serra de Deus, que é uma instituição que muitos aqui conhecem, trabalhadores dessa casa também, que fica na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife, no qual hoje nós temos a responsabilidade também na direção da casa, e que todo mundo conhece o Ceará, mas também sempre faz uma referência com o nosso sempre presidente, Mário Jorge. O Ceará de Deus tem 48 anos de existência e nós estamos naquela cidade pelo menos há 42 anos fabricando também a pomada copeira. E eu tenho 53 anos, falando em números, e cheguei nessa instituição com 14 anos. Eu sempre digo que a nossa relação com a espiritualidade, cada um tem sua experiência própria. E o Espiritismo é a fórmula como a gente depois vai entender cada uma dessas experiências. Tem pessoas que chegam na casa espírita motivadas pelo sofrimento, pela dor, pelas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Outros chegam na casa espírita motivados, muitas vezes, pela curiosidade de querer entender a nossa vida, né? Os questionamentos que são tão comuns, as dúvidas que nos trazem a querer entender a espiritualidade. A minha experiência foi bem diferente, assim, cada um tem a sua, mas a minha foi uma experiência um pouco diferente, mas comum a outros, claro. Eu venho de uma família católica, não praticante, mas eu me batizei, eu fiz algumas passagens pela igreja na minha formação ainda como adolescente, mas também não tinha frequência religiosa, numa casa religiosa, da qual nós respeitamos, mas não era a minha prática. Minha mãe muito menos, meu pai muito menos ainda. E certo dia, num domingo, nós estávamos em casa e tinha o hábito de assistir no final da noite, no começo da noite, final da noite, o Fantástico, né? Muito comum, só tinha TV, não existia redes sociais, graças a Deus, era um negócio assim mais familiar, estava todo mundo sentado no sofá. Uma jovem daqui de São Caetano, cidade próxima, estava na nossa casa, minha família de São Caetano, por parte de mãe, meu avô paterno, meu avô materno e minha avó materna são de São Caetano. E uma jovem, foi até a nossa casa, porque precisava ir ao médico, então terminou ficando na nossa casa naquele período. Todo mundo era adolescente, eu adolescente, meus irmãos também, ali por volta dos 12, 13 anos. Meu irmão um pouco mais velho e os outros irmãos mais jovens, 2, 3 anos mais jovens. E essa jovem estava na nossa casa e numa brincadeira de início da noite, meu irmão é meio malicioso, até hoje ele é nosso cego, meu livro, e ele estava numa brincadeira, ele brincando pesado com a menina, e a mamãe disse, não, vai dormir. E botou ela para ir dormir. Então ela foi dormir num quarto que ficava embaixo, num térreo, que era de hóspede, e ela foi para lá. Daqui a pouco essa menina aparece na sala, ela só põe assim a cabeça, ela sai do espaço da escada, põe só a cabeça branca, ela perdeu completamente, estava pálida, e ela tentando falar, mas não conseguia falar, e de repente ela solta um grito assim, fantasma, ela só conseguiu soltar um grito assim, alma, fantasma, e gritando, isso ninguém sem entender, também pensava que alguém tinha entrado na nossa casa, assalto, sei lá. De repente um dos meus irmãos vê um espírito passar por trás dela, saindo da escada. Eu não vi foi nada. Mas como meu irmão viu e saiu gritando, sem dizer o que era, ele se agarrou com a minha mãe, todos partiram e se agarraram com a minha mãe. É o efeito manada, ele lá sabia o que era, está todo mundo gritando, todo mundo correndo, vamos correr também. Gente, desse fenômeno de ver esse espírito dentro de casa, essa pessoa conviveu com a gente por quase 30 dias, 15 dias de forma direta e um pouco mais desaparecendo de forma esporádica, sem pagar aluguel lá em casa. Esse espírito passou esses 30 dias lá em casa. E foi um verdadeiro aperreio, porque ninguém entendia, ninguém conseguia mais dormir. 2 irmãos meus vinham, dos 4, 2 viam o espírito. Um via com nitidez o espírito e o outro via com dificuldade.
via só as manchas, via que o espírito era assim, um vulto. Mas um deles, que era o meu irmão, que é o Emerson, via em detalhe, dizia é uma mulher, ainda dizia mais. E ele dizia de cabelo curtinho, Chanel. E esse espírito ficou aparecendo assim a semana inteira lá em casa, ao ponto da gente pegar o carro e ir para casa da minha avó, todo mundo desesperado, chegar lá, ninguém acreditava na gente. Esse povo está tudo maluco. E a gente dizendo, olha, os meninos estão vendo espírito lá dentro de casa. Quando iam dormir, o espírito acordava o meu irmão. E ninguém entendia o que estava acontecendo. Naquela época eu estava na escola, estava namorei com uma menina, e eu não sabia que a mãe da menina era médium. Eu fui e confidenciei para ela o que estava acontecendo lá em casa. Ela disse, minha mãe é médium. Só não era espírita, mas era médium. Vamos lá em casa? Eu fui. Quando eu cheguei lá, a mãe dela olhou para mim e disse assim, olha, o que está acontecendo? Quando eu contei, ela disse, isso é algum espírito querendo perturbar e precisa descobrir o que é. Eu vou na sua casa, diga à sua mãe que eu vou na sua casa. Eu cheguei em casa, a mãe do Lavínia vai vir aqui em casa. É mesmo, Dona Lourdes, ela vai vir aqui em casa. E ela é médium, minha mãe é médium, e ela vem aqui para conversar com esse espírito. Então, diga ela que ela veio mesmo. Quando ela chegou, ela se concentrou, um espírito chamado Candolf se comunicou e conversou com o espírito que estava lá, que não conseguia se comunicar por ela. O espírito disse, olha, ela está aqui, mas não consegue se comunicar pela médium, tem que ser por mim, eu vou intermediar esse diálogo. Ele intermediou. Nisso meu pai estava chegando do trabalho, ele trabalhava na selva, em regime de plantão. Quando ele chegou, meu pai olhou aquilo, não achou a mínima graça naquilo, achou que não tinha nada a ver, mas ficou quieto, só observando, sentado lá. E aí o espírito disse, olha, é uma pessoa da família. Minha mãe pensava que era um irmão. A princípio seria um tio meu que tinha desencarnado recentemente, mas era uma mulher. Mas de repente ele disse, não, tem a ver com a família do seu pai. Aí meu pai balançou a cabeça assim, aí ela disse, mandou um recado para você. Aí meu pai, qual é o recado? Aí o espírito disse, a minha filha era a vergonha da nossa família. É o recado do espírito. Meu pai começou a chorar. Do nada. E meu pai não chorava por nada. Hoje ele chora mais, com 84 anos, está mais emotivo, se tornou espírita, aí é médium, aquele negócio todo. Ficou um homem mais emotivo. Mas naquela época meu pai olhou e disse. Mas quando ele escutou aquilo, ele começou a chorar. E todo mundo, os filhos, olharam para ele assim, tipo, meu pai chorando. Aí daqui a pouco ele disse, tia Memé. Aí o espírito só fez balançar a cabeça. Mas até aí tudo bem, podia não ser tia Memé. O espírito ter soltado informação, meu pai ter engolido aquela informação e aquilo ter ficado por ali como se fosse uma verdade. Na prática, gente, o que aconteceu foi o seguinte: quando o espírito disse que era tia Memé, meu pai foi explicar. Tia Memé foi uma tia-avó que eu não conheci porque ela desencarnou antes de eu reencarnar. Ela morreu de câncer e ela tinha uma filha, ela tinha 3 filhos, 2 homens e uma filha mais jovem, que era a caçula, que nasceu com problemas graves e vivia internada por motivos dessa condição cognitiva dela. Ela não tinha a mínima condição, vamos dizer assim, de uma cognição normal. Ela tinha transtorno. E era a filha que ela amava e ela protegia. Então, antes dela desencarnar, quando ela soube que estava com câncer, ela conseguiu deixar recursos, deixar uma aposentadoria de um tio que era militar para essa sobrinha. Eu não sei como ela conseguiu isso, mas ela deixou um recurso que garantia o bem-estar dessa menina quando ela morresse. E antes de morrer, ele colocou ela numa clínica psiquiátrica que era a melhor de Recife, para que ela ficasse bem guardada ali, porque ela sabia que a família não tinha respeito à filha dela. E a menina era vista como uma vergonha, porque no passado as pessoas com transtornos eram algumas, em algumas famílias, eram escondidas, eram guardadas, elas não tinham vida social. Pois bem, meu pai contou tudo isso, o espírito disse, ela está afirmando que é exatamente ela, e foi tudo isso que aconteceu, e ela quer solução, porque a filha dela está presa no manicômio. Pronto, aí o espírito foi embora, Dona Lourdes voltou à sua consciência, saindo do transe mediúnico, e disse, tá bom, eu ajudei no que eu pude. No dia seguinte, eu já incentivei meu pai a gente ir na casa de um tio, que era irmão dessa tia que morreu, e ele era um patriarca, vamos dizer, da família, que ficou ali cuidando de todas as irmãs, mesmo essas que passaram por esse sofrimento. E quando chegou na casa dele, eu levei meu irmão que via tia Memé bem direitinho e pedi para o meu tio entregar para a gente o álbum de família. Meu tio entregou o álbum de família e meu irmão achou tia Memé, sem nunca ter visto ela.
Então havia uma prova ali que tia Memé estava lá em casa. Essa história é muito interessante porque a gente vai descobrir que um filho traiu a própria mãe, tomando o dinheiro da irmã, se tornando tutor da menina e depois tirou ela dessa clínica boa e colocou ela numa péssima e abandonou lá. E aí a gente foi visitar esse irmão, pedindo ajuda dele, na inocência de achar que ele ia nos ajudar. Ele roubou a própria irmã, enganou a mãe. Primo do meu pai. Quando a gente chegou na casa dele, que a gente contou para ele que a mãe dele estava lá em casa, que tinha se comunicado, que a gente não era espírita não, que ele tinha se comunicado através daquele fenômeno mediúnico, que a gente contou toda a história. Ele disse: não, você está aqui para nos enganar. Você veio para aqui só e simplesmente para nos enganar. Porque na prática você deve estar junto com o meu irmão, o outro, que fugiu, porque a mãe deixou que o outro tomasse conta, fosse o tutor da irmã. Porque não adiantava só deixar o recurso, não adiantava só deixar ela bem abrigada, tinha que ter um tutor. A mãe sabia que o filho mais velho era perverso e deixou com um segundo filho. Ele perseguiu tanto esse irmão que o irmão foi embora daqui para a Bahia, desapareceu. E ele tomou na justiça como tutor e depois fez o que fez. Quando a gente, foi uma coisa que foi muito interessante, quando a gente contou para ele, ele disse assim: se ponha para fora da minha casa, vocês estão juntos com meu irmão e querem tomar o que é meu. Minha mãe não existe, quem morre não volta, porque a morte acabou tudo. Ele disse. Nisso, a gente está saindo da casa dele, porque ele se mostrou agressivo. Lá vem a esposa dele, chorando e gritando lá de dentro. Os dois já estão desencarnados, agora ele já sabe que a morte não existe. E quem faz coisa complicada aqui responde a própria consciência, claro. Porque a gente é espírita, mas a gente não é besta. A gente sabe que a coisa funciona assim. Não tem nada contra ele, maldade contra ele, coisa nenhuma, mas que ele está respondendo, claro que está. Óbvio que está. A consciência dele. E é assim que as coisas funcionam e traz a gente para o eixo de novo. O interessante é que o mais interessante foi a esposa dele, que era uma senhora da idade dele, saindo lá de dentro gritando e apontando o dedo assim no rosto dele. Eu não disse a você que ela estava aqui dentro de casa? Olha, ela não era só obsessora da gente, não, ela foi obsessora também deles. Aí ela olhou para minha mãe e disse assim: há quase 6 meses atrás, ela veio aqui, ela passou um tempo aqui dentro dessa casa, eu via ela constantemente, eu sonhava com ela gritando comigo e dizendo para mim que ele tinha feito o que fez. E eu cá comigo, e você estava junto. Porque estava. E ela tinha consciência disso. E ela disse, e eu disse para ele que ela estava com ódio da gente. Ela mexia nas coisas aqui dentro de casa, eu via ela mexer. Aí ele disse assim: essa minha esposa é igual a vocês, é outra louca. Mas o que? Ela tanto esteve lá na casa, como esteve conosco. Essa história vai terminar de uma forma muito diferente. A gente vai cuidar dessa senhora, junto com esse tio avô que ficou, certo? Ela vai ser tratada num novo hospital, já desencarnou. A gente foi cuidar depois, foi dessa senhora, que já era uma senhora, que estava hospitalizada, internalizada, uma pessoa louca na vida inteira, abandonada. E teve uma hora que, numa conversa com ela, meu irmão disse, depois de meses, ela lá em casa, ela não saía, ela aparecia de vez em quando, aí a gente já tinha avançado nessa direção, os irmãos não queriam resolver o problema dela, a gente procurou um outro caminho, que era o que a gente podia fazer, e aí foi a primeira vez que eu participei de um diálogo com o Espírito para fazer o trabalho que a gente chama, Kardec chama de doutrinador, né? Que a gente vai chamar depois, hoje no nosso tempo, de uma forma mais clara, de dialogador, é a mesma coisa, mas trazendo para o nosso tempo uma palavra mais assertiva. Aí eu disse, ela está aqui, meu irmão disse, ela está aqui. Aí eu disse, tia Memé, não tem mais o que fazer. Ela dentro lá de casa. Tenha paciência. Fizemos tudo e você vem acompanhando o que a gente vem fazendo. O seu irmão, seu filho que estava na Bahia não quer resolver. O seu filho que enganou a irmã é perverso. A senhora sabe disso. Um dia ele vai ser bom, mas agora ele ainda é perverso. Não vai mudar. Vamos cuidar de Carminha. Junto com o tio Gerson, fazer o que a gente pode fazer, e fazer com carinho e fazer com amor. Entenda que é assim que as coisas funcionam. E você precisa se cuidar, até para você poder reencarnar. E lá na frente receber Carminha de novo, mas em outro momento, em outra circunstância. Aí meu irmão disse, ela baixou a cabeça. Eu disse, será que ela está gostando ou não está gostando? Aí daqui a pouco ele disse, mas Carminha, mas tia Memé, confie na espiritualidade. Aí meu irmão disse que foi aparecendo um homem do lado dela, foi se formando um homem do lado dela. E meu irmão viu nitidamente esse homem. Depois apareceu outro espírito e abraçaram ela, acalmaram ela, e meu irmão disse que junto eles se apagaram, foram embora. Nunca mais tia Memé apareceu. Foi resolvido em parte o problema dela.
Meses depois, a gente foi visitar tio Gerson, numa saída desse hospital, e passamos na casa do tio Gerson. E meu irmão continuou folheando lá as fotografias antigas da família, e encontrou aquele homem que estava do lado dela, o pai dela, que não era nem uma fotografia, era uma pintura dele. E antigamente se fazia pintura e isso se retratava como se fosse um retrato, né? Então o pai veio buscá-la naquele momento. Por que eu estou falando isso? Nós deixamos aqui na Terra muitos problemas que às vezes a gente não consegue dar solução. E às vezes desencarnados a gente quer voltar para dar solução a isso. O que foi bom foi que a gente se tornou espírita, né? Foi daí que eu comecei com minha mãe, com minha família, a conhecer o espiritismo. Foi assim que eu conheci o Ceará, foi assim que eu fui estudando a doutrina espírita. E todo dia a gente está aprendendo. Ainda falava um pouco sobre isso. Todo dia a gente aprende. E todo dia a gente vai entendendo melhor como as coisas funcionam. Mas é um universo complexo. Mas quando a gente deixa coisas por fazer, a gente deixa nessa vida e em outras vidas. E isso pode marcar o nosso corpo espiritual. Tanto de forma direta como indireta. Nós somos o que nós pensamos. Então, a nossa saúde depende diretamente de como nós estamos emocionalmente. E emocionalmente nós estamos falando do espírito, não é do corpo. Você pode ter uma doença e não estar doente. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. Você pode ser uma pessoa diabética, não é uma doença a diabetes? Mas se você tiver com alimentação controlada, exercício físico, sono em dia, com o emocional controlado, não está tudo controlado? Você não está doente. Você tem a doença, mas não está doente. E você pode ter uma doença que você pode estar doente sem ter uma doença clara, que não tem como diagnosticar, você não consegue identificar o que é. Aí você faz um tratamento na casa espírita, toma um passe, toma uma fluidoterapia, toma água fluidificada, faz uma reflexão sobre as suas atitudes, daqui a pouco você está bom. Você estava doente, mas não tem uma doença definida. O estado de doença é um estado que está diretamente ligado à nossa condição espiritual. Eu lembro que na universidade a gente fez uma maldade muito grande, que se a professora tivesse sabido disso, eu teria sido reprovado numa disciplina de Psicologia 3, porque a gente aprendeu que as pessoas psicossomatizam e adoecem. O que é psicossomatizar? É você acreditar naquilo, transferir aquilo para o seu corpo espiritual, transferir para o seu corpo material e adoecer. A gente teve uma aula sobre psicossomatismo, uma professora muito boa, e eu tive uma ideia maluca de adoecer um amigo nosso. Eu tive assim, tipo, um dia de obsessor. Não que eu não seja obsessor, todos nós somos, mais cedo ou mais tarde, ou fomos, ou seremos. Não adianta estar recriminando o obsessor, não, porque depende do que fizerem com a gente também se torna obsessor. A gente não achar que a gente é assim, bonzinho, santinho, a gente é perfeito, não. Agora, isso não dá o direito dos obsessores de nos obsidiar, nem dá direito a gente a obsidiar ninguém. Mas que nós cometemos absurdos também, a gente comete com a própria mente, não precisa nem ser fisicamente. O feminicídio, por exemplo, é uma ação direta física de obsessão, onde um homem mata a mulher, na sua convivência afetiva, infelizmente. Mas só em pensar nisso já é obsessão. Não precisa nem fazer. Só em pensar já é algo que agride o campo magnético do outro, que nós temos nosso campo, que o Espiritismo vai chamar de campo psicobiofísico, não, mas isso o psicobiofísico já é uma coisa mais do nosso tempo, mas no campo perispiritual. Campo perispiritual, campo magnético, campo psicobiofísico, tudo isso é a mesma coisa, é o nosso campo. E nós somos energia. Nós produzimos energia. Quer ver um exemplo? Uma bateria tem energia, não é um elemento químico ali misturado que vai gerar energia? Nós também geramos energia porque nós temos misturas também químicas, bioquímicas, que estão em nós. É tanto isso na televisão, lembra? No passado. Estava fora de faixa ali, não estava. Você encostava, segurava na antena, você virava antena, ou então só encostar você já melhorava, porque todos nós temos campo. A gente se soma. Então, assim, na lógica do adoecimento, tem essa questão de a gente psicossomatizar. E aí eu peguei esse amigo, que era conhecido, eu fiz biologia, então cada um tinha um apelido, que é outra forma de obsidiar. Eu não vou dizer o meu, claro. Mas eu tinha um amigo que o apelido era peixe-boi. E aí eu pegava carona com o peixe-boi todo dia, mas naquele dia ele não foi, ele faltou a aula. Mas ele faltou a aula, eu não sei por qual motivo, mas ele faltou. E no outro dia eu me encontro com ele. Aí ele vai carona comigo amanhã? Vou. Me encontrei com ele. Quando me encontrei, eu disse, rapaz, o que é que você tem? Isso tudo combinado com a turma de obsessores que eram meus colegas. O que é que tu tem? Aí disse, o que foi?
Ele disse, tu faltou ontem porque estava doente, não foi? Ele disse, eu não, eu faltei porque mamãe estava precisando de uma ajuda, tinha que ir com ela no mercado São José, que ela fazia umas compras para vender, e não tinha ninguém para ir, eu fui. Ela está com problema no joelho, não sei o que, eu tive que faltar. Aí eu disse, mas eu jurava, só em te observar, tu está pálido, a gente fechou um diagnóstico para ele. E todo mundo tem que repetir, quando encontrasse ele, isso. Aí eu comecei, tu tá pálido, cara. Fora isso, tá estranho, você tá assim, como se tivesse os olhos, como se você tivesse sem energia, uma pessoa que está muito assim, debilitada. Ele disse, E aí cada colega que foi encontrando ele na faculdade foi dando um diagnóstico que ia se encaixando. Ele terminou o dia como? Doente. Isso não se faz, isso é falta de ética, é falta de respeito, mas hoje estou contando aqui, a gente fez e acabou. A gente fez o que a gente entendeu que era psicossomatizar, a gente não acreditou que isso ia dar certo, deu certo. E todos os sintomas que a gente passou para ele, ele admitiu esses sintomas e daqui a pouco ele estava vomitando, passando mal, tonto, com os olhos caídos, pálido, porque ele acreditou nisso. Quem manda é o espírito, o corpo é veste. Se você acreditar que você está bem, tudo muda. Tanto quando a gente conquista alguma coisa, a gente fica feliz, a gente fica pulando no pé só, o mundo fica brilhando. Por quê? Porque a gente está bem. Toda vez que você se sente bem, você muda o seu estado de espírito. Mudando o seu estado de espírito, você muda tudo, porque mexe diretamente com uma coisa chamada sistema imunológico. O sistema imunológico tem, por sua vez, ele pode ser alterado, mexido, desorganizado ou organizado pelo que você pensa. Mas, Fábio, uma gripe, eu inclusive não sei porque eu não estou tossindo, mas assim, essa gripe foi muito forte, eu tive recentemente, e deixa uma tosse horrorosa, obsessiva inclusive. Pois bem, nesses últimos dias, a gente fica pensando, uma pessoa pode estar diante de um vírus, não que, cuidado com o que eu vou dizer, e essa pessoa pode ser afetada por esse vírus e outra não. Eu estou falando de quem já tem condição imunológica de se defender. Não estou falando de vírus onde a gente não tenha como se defender. Estou falando de vírus que você já tem a defesa no seu corpo. Esse vírus poderá lhe atingir de forma mais contundente ou menos contundente no aspecto biológico se você tiver imunologicamente mais frágil. Tanto que a saúde depende também disso. Não é não só não pegar a doença, mas como se recuperar dela. E nós não trazemos os nossos estados de doença só dessa encarnação, não. Isso está gravado naquilo que nós somos. Nós somos espíritos. Eu não sei se vocês sabem disso. É sério. Vocês têm certeza que vocês são espíritos? Porque neurolinguisticamente a gente às vezes usa o termo de forma muito equivocada. A gente faz assim, o meu espírito é experiente, viu? Espiritualmente. Já passou por várias encarnações. Poxa, é uma bolsa? A minha bolsa... O meu carro, o meu espírito não, eu espírito. E a gente não percebe que quando a gente fala o meu espírito, a gente está condicionando a nossa mente a uma neuropercepção de que o espírito é menor que o corpo. É menos importante do que o corpo. A gente não percebe isso. Nós somos espíritos. Eu não acredito em espírito, sabe disso? Eu tenho certeza. Isso também muda muito. Tia Memé me fez acreditar nisso e outros fenômenos me fizeram acreditar nisso. Uma vez eu cheguei para fazer uma palestra no centro espírita, tinha sido convidado para a juventude, eu já fui jovem. E da juventude espírita. E me chamaram para fazer uma palestra sobre drogas, um tema que eu gosto muito de falar. E naquela época eu tinha feito um curso pelo governo federal bem interessante, que falava sobre todos os tipos de drogas e era uma verdadeira, assim, um curso muito bom, porque ele tinha uma perspectiva nova. Porque as pessoas enganam, tipo assim, fumar maconha dá enjoo e as pessoas têm vômitos. Mentira. Isso é mentira. Se drogar é uma coisa ruim, no primeiro momento é péssimo, você passa mal. Na maioria das drogas também é outra mentira. Aí você vai mentindo para o jovem, um exemplo, se é ele que vai usar a droga, ele usa, não é aquilo que tu disse, e ele diz assim, poxa, não é aquilo que foi dito para mim, então alguém está mentindo. Na verdade, toda droga traz prazer, ou quase toda ela. É tanto que as pessoas usam. A droga que mais mata e que mais prejudica a sociedade no mundo é o álcool. E vai dizer que quem bebe
e sente prazer em beber, não sente prazer? Sente. Claro que sente, senão não bebia. Se beber fosse um negócio tipo assim, você beber se fosse acetona, você não bebia de novo não, amigo. Você bebeu um gole, meu Deus do céu. Por quê? Não tinha como beber. Ah, mas tem bebida que é tão forte que parece acetona. Nunca no Brasil. Nunca. Então as pessoas, agora a maior droga do nosso tempo, talvez não da maior não, mas uma nova droga do nosso tempo é as bets. É uma seríssimo. Está acabando com as famílias, levando as pessoas ao suicídio, um desespero total. Mas é uma droga como outra qualquer, ativa o mesmo campo no sistema nervoso. Agora é óbvio que tem drogas que são físicas, tem drogas que são psicológicas, tem drogas que são mecânicas, tem drogas que são bioquímicas. Mas tem coisas que mexem no nosso cérebro e cria bioquimicamente estruturas do nosso organismo que nos faz viciar também. O jogo é isso, o jogo tem em você uma dependência que você não entende, gera e produz substância no seu corpo que faz você ter vontade de continuar jogando. É parecido com uma pessoa, um exemplo, que come chocolate demais, um chocolate. O chocolate dá prazer em um determinado ponto do cérebro, você sente prazer, no que você sente prazer vai sempre estimulando, você vai comer mais chocolate e você continua fazendo isso porque seu corpo fica pedindo. O vício do jogo é gravíssimo atualmente, mas vamos voltar para isso, as drogas como um todo. Você vai ter problemas sempre seríssimos com referência a como, o que você faz do seu corpo e você estraga seu corpo nas vidas anteriores e continua estragando nessa vida. Recentemente eu estava uma pessoa dizendo assim, ó, tem que comer verduras e legumes. Para um biólogo isso, eu digo, claro que tem que comer, mas que verdura e que legume? Eu vou continuar comendo porque eu já desisti. Porque eu sei que nessa encarnação não tem como a gente controlar o que está aí. Os agrotóxicos que estão espalhados no nosso país e no mundo, mas no nosso país em especial ainda, é algo, gente, que a gente come de agrotóxico, um exemplo, às vezes, se você, cuidado com o que eu vou dizer, mas se você não comesse nenhuma verdura, nenhum legume, talvez você fosse mais saudável. Porque o que você põe para dentro é altamente nocivo. Ah, mas eu como orgânico, você tem carimbo e certificação que realmente é orgânico? Tem gente vendendo orgânico sem ser orgânico, mas óbvio que tem também orgânico. O problema é que muito do que a gente produz e está completamente contaminado está sendo utilizado para produzir outros alimentos que chegam para a gente, não necessariamente de forma natural, mas está na composição de outros alimentos. Então é muito difícil, o que a gente está botando para dentro está destruindo o nosso corpo todos os dias, causando prejuízos gravíssimos. Mas espera aí, mas pelo menos isso não é uma decisão individual e pessoal. Isso é algo que está muito ainda no nosso coletivo, que precisa ser mudado. Mas não é uma decisão assim, eu estou fazendo isso, estou prejudicando porque eu quero me prejudicar. Não, eu estou comendo porque eu posso comer. É diferente, é um nível de consciência muito menor do que a pessoa dizer, não, eu vou fazer contra mim. Eu quero fazer contra mim, é diferente, é uma decisão pessoal. Agora, que a gente se alimenta de uma forma muito ruim, se alimenta por vários fatores, inclusive por questões sociais. A gente se alimenta às vezes mal porque a gente não pode comprar uma comida melhor. Vai comer bem para tu ver qual é o valor? Vai se alimentar de tudo que tem que ser tudo redondinho, certinho, é um valor que não dá para pagar com o salário mínimo. Então nessa encarnação você talvez vai ter que ter uma alimentação ruim porque você não tem como ter outra. Essa aqui é a verdade. Mas eu estou mostrando é que o nosso corpo sofre pressões de toda a natureza. Mas diz assim, não é o que entra na boca do homem que faz mal ao homem, sim o que sai da boca dele. Realmente, isso é um mal muito maior, porque nós somos espíritos, lembra? E a gente vai superar tudo, inclusive essas últimas encarnações, mesmo com tantos problemas físicos, a gente vai superar. Até que um dia a gente domine com maturidade, moralidade, ética, mas principalmente com espiritualidade, muita tecnologia que vai fazer com que muito do nosso sofrimento humano deixe de existir. Enquanto a gente está aqui hoje falando sobre esse tema, quase 1 bilhão de seres humanos hoje não se alimentaram de forma minimamente adequada. Como é que você se sente em relação a isso? 1 em cada 8 pessoas no mundo não tiveram o mínimo de nutrição, porque não tem como ter, porque eles são excluídos da sociedade humana. Isso não lhe afeta, não? Porque a mim me afeta. Aí eu entendo o Chico Xavier quando dizia assim, não há um dia que eu não chore pela humanidade, não por tristeza, no sentido de que não acredita que Deus existe, ou que tudo isso é um absurdo, e que as coisas... Não, o Chico sofria basicamente porque sentia o sofrimento do outro, se colocava em empatia, mas com esperança. Mas não dá para a gente ser plenamente feliz nesse mundo de expiações e provas, quando 1 bilhão de seres humanos quase não tem nutrição mínima.
E tem mais uma parcela que se alimenta muito mal. Eu falei só dos que estão em situação gravíssima no sentido da nutrição. 700 milhões. Significa que nós teríamos aí 3 Brasis inteiros de pessoas que não têm água potável e morrem por beber água contaminada no mundo. A água não está democraticamente colocada no mundo para todo mundo, não. A água será nos próximos anos, talvez no próximo século, o maior problema da humanidade em termos de conflitos mundiais. Porque quando os dinossauros estiveram entre nós, ou melhor, quando os homens surgiram muito após os dinossauros, a Terra deveria ter algo em torno de 4,5 a 5% de água potável. E hoje é a mesma coisa, que a água não muda. É a mesma quantidade de água, só que uma parte dela agora está contaminada com metais pesados e outras coisas que nós fizemos por onde contaminar. Então a água do mundo garante nada mais, nada menos, algo em torno de 25 bilhões de pessoas bebendo água regularmente, sem problema nenhum. Nós só somos 8 bilhões no mundo. E por que tem tanta gente faltando água? Porque como a água não está distribuída de forma democrática na natureza, uns têm água demais e outros têm água de menos. E a gente não divide, nem divide o pão, nem divide a água. Não é nem o vinho, nem divide o pão, nem divide a água. E isso é a nossa natureza humana, gerando doenças e graves problemas. Mas o que a gente carrega de uma vida para outra que mais nos afeta não são essas doenças. Essas são graves, precisam ser cuidadas, não há dúvida que elas deixam sequelas. Deixam sim. Porque uma pessoa que mora no sertão de Pernambuco e por algum momento teve barriga d'água, significa que ela lesou o intestino dela. Por não ter água potável, ela se alimentou e essa água levou para dentro do seu corpo físico algo que lesou seu corpo físico. E lesa o perispírito? Lesa. Isso pode ficar para uma próxima existência? Pode. Só que geralmente essas questões que não têm uma decisão de ordem pessoal são corrigidas e tratadas na espiritualidade, nos hospitais da espiritualidade. A gente continua se tratando do outro lado, obviamente com a tecnologia muito mais avançada, não há sombra de dúvidas. Agora, aquilo que a gente decide para a gente tem um poder muito maior de impregnação psíquica no nosso corpo perispiritual. Tipo, você decidir por um vício, foi você que decidiu, e destruir seu corpo. O suicídio, um exemplo, quando a pessoa toma a decisão, e aí precisa tomar cuidado com relação a essa frase também. O suicida, para mim, depois de ler, reler, estudar e continuar lendo e estudando o Espiritismo, é uma vítima dele próprio. Óbvio, vai responder por isso sim, mas cuidado, porque às vezes a gente coloca também numa condição assim, absurdamente da nossa parte, com pouquíssima caridade. Tem que ter mais caridade. A pessoa que toma pelo suicídio, ela está transtornada. Porque conservar a vida é o que nós fazemos de forma instintiva. E porque a pessoa pensa em se matar e toma-se até pela decisão de fazer e o faz. Não é coisa comum, não. É algo que é muito difícil. Então a gente precisa ter cuidado. Mas isso lesa o corpo, sim. Entre outras questões, outras atitudes, como a gente vê a vida e como a gente pensa. E o nosso organismo se intoxica todo dia com os nossos próprios pensamentos. Há quem diga assim, quando você pensa mal de alguém, por exemplo, você emite em direção a essa pessoa um pensamento. Vocês acreditam nisso? Que quando alguém pensa mal de alguém, ela está emitindo na direção daquela pessoa energias que podem prejudicar aquela pessoa? Acreditam ou não? Sim. Então, mas tem certeza? E se eu disser a vocês que eu tenho prova? Vou dar um exemplo do que é um pensamento. Você está em casa, faz tempo que você não vê uma pessoa há mais de 10, 15 anos. Cuidado para não ser namorado e namorada, porque aí vê toda hora e quer ver todo instante, aí o pensamento está o tempo todo, não é nem pensamento, é vontade de se ver. Aí o namorado liga para a namorada, tem lá um namorado lá atrás, aí diz assim, ó, tu me ligou, eu estava pensando em tudo. Tu acredita? Claro, né? O dia todo pensando. A hora que ligar, estava pensando. É óbvio. Agora, imagine, aconteceu comigo, já aconteceu com vocês. Com certeza, se não aconteceu, vai acontecer. Década que eu não vi uma pessoa. Década. Estudou comigo e fazia década.
Aqueles amigos que somem. Era uma amiga, nunca mais tinha visto. De repente eu acordo em casa, tomo meu café como eu faço todos os dias, estou aqui pensando em outras coisas, vou sair, aí vem Luciana na minha cabeça. Do nada, tum. Luciana vem na minha cabeça. Nunca mais eu vi Luciana. Gente, não deu 1 minuto. O telefone tocou. Um telefone estranho, eu atendi. Adivinha quem era? Luciana. Aí eu disse, Luciana, por que tu me ligou? Rapaz, eu estava querendo falar contigo, Fábio. Há pouco eu tive um problema e lembrei que tu podia me ajudar. Aí pensei em você. Não tinha seu telefone. Aí liguei para um amigo em comum. Quem foi o amigo? Peixe Boi. Aí liguei para ele e ele disse, não, eu tinha certeza que ele tinha seu telefone. O dele eu tinha, mas não tinha o seu. Eu disse, eu não tinha o meu porque eu mudei de telefone. E era verdade. Por isso que é ruim mudar de telefone, né? Dá esses problemas. Aí ela disse, pois, eu pensei, aí me disse qual era o problema, para eu tentar ajudá-la. Oi, quem chegou primeiro não foi o pensamento, não? O pensamento chegou primeiro que a ligação, meu amigo. Quem já passou por isso aqui, levanta a mão. E quem não passou, preste mais atenção. Já passou e nem percebeu às vezes. A gente é envolvido pelo pensamento do outro. E o que é legal é que isso não tem distância. E não paga nada por isso. Não tem nem conta de telefone. E você sabe que a pessoa pensou em você. Do mesmo jeito que foi uma coisa boa, ela queria falar comigo para resolver um problema, também pode ser um pensamento ruim em direção à pessoa. Se existir afinidades, e não precisa ser afinidade com uma pessoa não, é afinidade com aquilo que está vindo em direção a nós, em termos do que foi construído nesse mundo, nessa psicosfera que a gente pouco conhece. A gente pode sim receber aquela, vamos chamar, energia. E ela pode mexer na nossa estrutura. Se for uma prece, é o inverso. Mas se for uma coisa ruim, também é isso. Chico Xavier atendeu durante a noite toda. Enquanto a gente é bem disciplinado, e aqui eu tenho um horário para terminar, ainda me deve 5 minutos, eu estou já entregando, né, a direção da casa. Além do tempo, mas ele vai terminar no tempo, se Deus quiser. Chico Xavier passou a noite psicografando. Começou às 10 da noite e foi a quase 3 da manhã psicografando. Adivinha o quê? Para pessoas sofridas, doentes, que não tinham acesso à saúde. Adivinha quem estava psicografando? Doutor Bezerra de Menezes. Chico foi para casa. Era quase 4 horas da manhã quando ele conseguiu deitar. Acorda cansado para ir trabalhar, porque médium tem que trabalhar como todo mundo, não pode viver da mediunidade, se logo proprietar da mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade não é dele. O fenômeno mediúnico existe, mas a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos e a relação da espiritualidade com o médium não é do médium, o médium é apenas um meio, mas não é ele. Chico vai trabalhar logo cedo, corre para o trabalho porque não podia chegar atrasado. No caminho, uma senhora que foi atendida na madrugada, idosa, vê Chico passando na rua. Ela vê pela porta, corre, Chico já está mais ou menos uns 10 metros distante dela. Ela diz, Chico, Chico. Aí Chico olha para trás, mas naquela agonia ele já está atrasado. Aí ela diz, Chico, volta aqui, volta aqui. Aí Chico olhou com aquela calma dele e voltou, mesmo atrasado. Quando chegou, ela disse, olha, a receita aqui. Porque o doutor Bezerra de Menezes deve ser feito os métodos daqui da terra. Tem uma letra meio estranha. A senhora não estava conseguindo entender o que estava escrito. Aí Chico, não, isso aqui é homeopatia, mas é isso, saiu explicando para ela. Aí Chico entrega e volta rápido para o caminho para não chegar atrasado. Porque Chico teve muito problema no trabalho, por causa dos obsidiados, que batiam na porta lá e infernizavam o chefe dele. É tanto que o irmão do Chico Xavier vai tomar conta por muito tempo na sapataria das pessoas que chegavam na cidade à procura de Chico. Aí Chico sai correndo para ir embora. Aí Emmanuel aparece para ele. Ele diz, para, olha para trás, rindo. Aí Chico, não é possível que a mãe está me chamando de novo, né? Aí Chico olha para trás. Quando olha para trás, lá vem aquela massa de energia assim, luminosa. Aí, pum, toma do corpo dele. Diz que aquilo foi tão interessante que deixou ele leve, em paz, um bem-estar inexplicável. Aí Emmanuel disse, Chico, isso foi um Deus te abençoe daquela senhora.
Aí Chico volta para a estrada, continua caminhando, aí Emmanuel diz, imagina se tu não atende ela, e ela diz assim, vai com o diabo, Chico. Então, e se eu fizer um pensamento ruim para alguém, Fábio? O que eu faço? Eu já fiz o pensamento, eu disse, faz um míssil interceptador. Eu digo, faz outro pensamento. Pede para aquela pessoa, pede desculpa, manda um passe para aquela pessoa em pensamento e pede desculpa a Deus, porque você e eu, todos nós somos falhos. Só que tem um problema, o dínamo gerador do pensamento é você. Não é que o pensamento vai, eu tenho um amigo de Umbanda que diz assim, mas eu tenho o corpo fechado, e eu respeito ele, claro. Mas como é que é isso, rapaz, o corpo fechado? E vem quem é esse amigo? Bicho-boi. Ele é um bandista, uma figuraça. Aí ele pegou assim, não, mas Fábio, meu corpo é fechado. Eu vi que o corpo dele era fechado. O que a gente fez com ele, né? Meu corpo é fechado. Quando a pessoa manda para mim, bate em mim e volta para a pessoa. Eu digo, é um corpo fechado vingativo. Porque você cria um rebate para lascar que ninguém lascar. Aí eu disse, mas não é assim que funciona. Eu fui explicar para ele o fenômeno. E como ele é biólogo, eu fui para a física, para ele entender um pouco na física. A gente aprende isso com Kardec. Nós não estamos aqui para derrogar leis. Jesus não veio derrogar a lei, nem o Espiritismo. O Espiritismo acompanha as leis da própria física no nosso mundo. Na verdade, quem cria a energia se autocontamina já. Não tem, olha. O seu pensamento pode até não ferir o outro, porque o outro não está na sintonia que você está. Agora, você se envenenou sozinho e não tem como dizer que não há sintonia, porque foi você que gerou. Então, todo pensamento ruim primeiro intoxica você. Se vai intoxicar o outro, é outros 500. Então, a gente vive um processo de autointoxicação também. Pois bem, isso eu falo porque se a nossa saúde depende diretamente disso, como é que acontece a cura espiritual? A cura espiritual, na verdade, ela é uma interferência nesse mecanismo todo, de ordem divina. Mesmo que quem vai operar essa cura não seja Deus, seja um de nós que podemos estar numa casa espírita aplicando um passe. Uma vez numa casa espírita, que é a nossa, uma pessoa chegou para mim e disse, vou tomar passe hoje não. Voltou da fila. Como é que é isso? Uma pessoa que disse que queria conhecer, eu disse, vamos lá para o Ceará. Rapaz, quem está sentado lá é uma peça que não vale, não. Quem está em pé lá é uma peça que não vale nada. E na hora que vagou para sentar, foi logo para ele. Eu conheço, rapaz, eu tenho um horror a essa pessoa. Nós somos adversários. Tu já imaginou, tu faz um curso do passe, vem para casa espírita, vai aplicar um passe. Quando chega na fila, aquela pessoa que ele tem como inimigo, e você tem aquela pessoa como inimigo, tu vai ter que dar um passe nessa pessoa. Foi uma experiência esquisita, né? Eu disse, por que você não foi e sentou? Disse, tu é doido, rapaz, esse é um passe diferente, rapaz, ele não gosta de mim, não. Eu disse, mas veja. Aí ele disse, como é que vocês admitem uma pessoa daquela aplicando um passe aqui? Ele não entendia nada. Eu disse, mas como assim? Rapaz, que não presta, eu estou lhe dizendo, eu não quis saber o que era, óbvio. Quem era a pessoa? Eu disse, mas olha, ele está aqui se colocando à disposição de ajudar. Uma das coisas que a gente aprende é que nós não somos perfeitos, pelo contrário, nós somos pessoas inacabadas, em processo. E muito da gente, a gente tem consciência que não é passando pela porta da casa espírita que a gente fica bonzinho, não, isso já acabou, isso faz parte de outras crenças que a gente respeita. Mas que o cara ia para o céu direto só porque fazia parte de uma crença, vai não, amigo. A gente tem que se enfrentar, a gente tem que se reformar, a gente precisa mudar. Mas como é que opera uma cura através de uma pessoa daquela? Diz, porque a espiritualidade leva em conta que aquela pessoa que você tem desafeto está ali com o objetivo nobre de querer ajudar. E tu acha que tu também é peça boa porque era amigo, né? Você devia estar lá também aplicando um passe. Eu disse, Deus me livre, imagine se fosse ele sentado para dar um passe dele, eu nunca conseguia. Eu disse, por isso que existe uma coisa chamada curso, preparação. Você não vai se tornar passista do nada. Você tem que dar à pessoa a oportunidade da mudança. Agora, veja, você não é obrigado a sentar lá e tomar o passe mesmo, não. Ninguém é. Você decidiu não tomar. Deu uma carreira lá de dentro. É um direito seu. Agora, você também não pode dizer que ele não vai mudar. Isso já não é um direito seu. Ninguém pode dizer quando o outro vai mudar. E a cura, Deus vai operar de acordo com a nossa necessidade. Tem as pessoas dizem assim, mas eu fui para o Ceará, ou então vim para aqui, para a AME, estou aqui. Eu nunca vi uma cura. Um exemplo, vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês vão desencarnar. E pode até ser hoje.
Tudo é possível, não é não? Para desencarnar, basta estar encarnado. Você vai chegar do outro lado e vai descobrir um dia que você frequentou a AME, nem tomava quase passe. Uma vez ou outra tomava passe. E um dia você estava aqui e de repente a espiritualidade identificou em você um problema no seu coração ou em outra parte do seu corpo que é gravíssimo e precisa de uma cirurgia de imediato, se for permitido por Deus. Se a espiritualidade entender que é importante fazê-la e tiver de fazê-la, faz. E depois os espíritos não ficam com a bandeirinha, fiz tratamento de você, viu? Não, você vai desencarnar e só vai saber que foi tratado e que foi curado aqui depois que estiver do outro lado. Porque se dá com uma mão, sei que a outra veja. As curas que a gente encontra e a gente identifica na história da espiritualidade e do espiritismo também no Brasil e fora do Brasil é porque as pessoas procuraram se curar e se curaram. Eu fui casado com uma senhora que continua sendo minha amiga até hoje, mãe da minha primeira filha, e ela não engravidava. E nós fomos para uma médica e a médica disse assim, ela tem um problema sério, que precisa se fazer uma cirurgia, é um cisto que está impedindo, entre outras coisas, obviamente engravidar, entre outros problemas. E marcou uma cirurgia um pouco mais para frente e precisava ser feita. Ela aceitou a cirurgia e tudo mais, e eu disse para ela, vamos fazer uma cirurgia espiritual? Quem já ouviu falar aqui em Tupiara? É fantástico, né? Mas nem foi em Tupiara. Uma senhora em Jaboatão, que era espírita, Dona Ana, tinha uma instituição espírita, ela estava desencarnada, e ela fazia cirurgias espirituais. E a gente foi lá humildemente. Ao chegar lá no centro, ela nos atendeu na porta, por coincidência. Aí ele olhou assim para ela e disse, quer ter filhos, né? Aí botou a mão na barriga assim e disse assim, tem cura. E a gente calado assim, estático. Ela foi, fez todo o tratamento. 2 meses depois, que a cirurgia estava marcada para um pouco mais à frente, ela tem que fazer exame, não tinha pressa, a gente volta, faz os exames não apresentam nada. Os anteriores tinham todo um diagnóstico e agora eram outros exames que não tinham um diagnóstico completamente distinto. Leva para a doutora Julieta, médica obstetra. Quando eu entrego para ela, amiga da minha mãe, conhecida nossa da família, quando ela pega os exames, ela faz assim, quem fez essa cirurgia? Havia uma cicatriz cirúrgica no órgão, na área exatamente onde precisava tirar aquilo que ela queria tirar, foi tirado pela espiritualidade. Gente, isso faz com que a medicina entre em choque. A médica ficou desesperada, ela não sabia explicar, e eu perguntava para ela, ela disse, olha, isso é a fé. Não deixa de ser, é a fé, ela falou. Isso foi a mente dela com a fé que fez isso. Sumiu, eu disse, não, mas sumiu tudo bem, e a cicatriz? Eu queria provocar um pouquinho. Ela disse, não, o interessante é que tem uma cicatriz. Deixa eu lhe explicar. Ela disse, quando a gente faz uma cirurgia e a gente abre as diversas camadas até chegar ao útero, e depois quando a gente vai fazer essa cirurgia específica que ficou prevista para ela fazer, e a gente faz a retirada dessa estrutura que está atrapalhando, a gente, na verdade, com o tempo, você quando faz os exames, você vê essa listinha que ela mostra isso aqui é uma cicatriz, foi feita uma cirurgia. Aí eu disse para ela, mas foi uma cirurgia espiritual. Onde foi isso? Aí eu contei, ela balançava a cabeça assim, gente, Mário Jorge Siqueira Carvalho, que é o Mário Jorge que a gente conhece lá do Serra de Deus, há 50 anos atrás, mais ou menos, ele apareceu com um tumor no joelho, que foi crescendo, e aí ele procurou, no caso, um médico amigo, muito bom, um ortopedista e oncologista na época, que dominava bem esse tipo de câncer. Ele não sabia que era câncer, mas tinha uma suposição que sim. Fez todos os exames, era um câncer que crescia e que era grave, precisava ser retirado, mas o risco de perder a perna porque você não tinha área, porque quando você tem um tumor, você tem que ter área para fazer uma retirada e não deixar se espalhar células cancerígenas, então você precisa, o joelho é muito complicado. Agora mesmo a mãe, um amigo meu, teve que fazer a amputação, porque o joelho não permitia. E o câncer que ela teve é um câncer que aparece muito na infância, ela teve agora, como adulta. Mas está tudo certo, ela agora está com uma perna, ela tem uma prótese, então ela está muito bem, uma senhora predestinada a ser forte, porque ela disse,
vou tirar 67 anos, vou tirar a perna, mas vou andar. Lembra da mente? Você pode ter a doença, mas não está doente. Ela não aceitou, sob hipótese nenhuma, que aquilo seria o fim da vida dela. Mesma coisa, Mário Jorge procura, o médico diz, esse tipo de cirurgia só dá para fazer nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está tendo muita dificuldade, porque é uma técnica que a gente não tem domínio ainda. Eu fiz, conheço a técnica, mas não tenho uma prática cirúrgica para isso. Então eu prefiro que você vá para os Estados Unidos e faça. É isso que deveria ser feito. Mas entra desespero, e aí um amigo disse para ele procurar Chico Xavier, e ele vai a Uberaba. Quando chega lá em Chico Xavier para tratar com Chico, está uma fila imensa, e mesmo um amigo, naquela época não entrou em contato com o Chico, não sabia que Mário Jorge ia, e aí começou uma pessoa na fila. Quem é Mário Jorge? Quem é Mário Jorge na fila? Aí foi andando na fila toda. É uma fila grande, gente. Lá no finalzinho, aí ele, sou eu, de Pernambuco? Aí ele disse, Chico pediu para que você vá para o fim da fila. Aí foi. Todo mundo chegava ali, na frente, na frente, na frente. Quando chegou perto de Chico, durante o dia todo o pessoal conversando com o Chico, que era muito demorado e era muita paciência de Chico para isso. Quando ele chegou perto para conversar com o Chico, ele foi seguindo na rua, ele disse o seguinte, Fábio, eu não consegui falar. Eu queria contar tudo para Chico, mas não tinha como contar, porque as lágrimas pulavam dos meus olhos sem que eu pudesse controlar. O nosso campo magnético, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, que é onde está tudo, né? Nosso corpo físico está ligado célula a célula ao corpo perispiritual. É tanto que quando a gente desencarna e a gente vai para o outro lado, a gente jura que está vivo. Sabe por quê? Porque está. Do outro lado a gente tem estômago, a gente tem intestino, a gente tem coração, a gente tem pulmão, a gente tem tudo. Porque quem molda esse corpo aqui, mesmo a coisa começando de forma aparentemente mágica, porque o espermatozoide se encontra com o óvulo, há a fecundação, começa a multiplicação ali, até que se torne um embrião. Rapaz, a gente começa de forma invisível. Nós começamos de forma invisível e ficou desse tamanho. Vê o tamanho desse aqui da frente. Como é que a pessoa fica desse tamanho? Se quando foi fecundada era invisível. É uma mágica, não é não? Não é uma mágica não. Existe um molde magnético que nos molda, que a biologia não sabe explicar. Sabe que tem, mas não sabe detalhadamente explicar como é que uma célula vai se multiplicando e outra vai se transformando em tecidos diferentes. Claro que tem uma explicação biológica muito perfeita hoje para o que era no passado, mas existe um molde, um exemplo. Por que um órgão desse corpo, depois que é todo moldado, tem um defeito? Porque esse defeito, esse problema é trazido no perispírito. Ah, mas tem coisa genética, que é do cromossoma do pai e da mãe, que gera uma doença de ordem cromossômica, genética, claro. Mas até o mapa genético cromossômico ele é pensado no processo reencarnatório, na engenharia da reencarnação. Quem diz isso? André Luiz, no livro Nosso Lar. E os outros livros também, porque vai explicando como a gente reencarna. A tecnologia que tem aqui é uma cópia da tecnologia avançada que está do outro lado. Um dia nós vamos mexer nos nossos genes ao ponto de acabar com todas as doenças congênitas, sem exceção. Porque é possível fazer isso. Da mesma forma que na espiritualidade, na aproximação daqueles cromossomas, sabe-se do que vai vir e do que muitas vezes está pré-determinado para aquela encarnação, porque é necessário. Então, nesse processo que a gente vai evoluindo ali, vai se multiplicando e a gente vai crescendo, esse corpo perispiritual ele tem esses elementos que trazem coisas do passado, mas esse corpo perispiritual também sofre impressões dessa encarnação. Tudo que você faz no seu corpo nessa encarnação já está impregnando o nosso perispírito. Se eu fizer uma tatuagem, vai para o meu perispírito? Claro que vai, você vai para o outro lado com a tatuagem. E tatuagem vai para o inferno? Claro que não, isso aí é besteira. Conversa boba de gente que não tem o que dizer. Não tem nada a ver. O que leva você para o seu inferno de consciência é maldade cometida, erros cometidos. Mas não é uma tatuagem. Mas é uma caveira, sim, é porque o cara gosta de caveira, eu vou fazer o quê? Agora, tu vai para o outro lado e tem a caveira lá, do mesmo jeito. Aí se lá do outro lado tu não gostar muito da caveira, tem como tirar, com laser do outro lado, da mesma forma que tira aqui. Só que lá é mais fácil, não dói, é mais evoluído e mais tecnicamente perfeito. Que foi copiado de lá, como tirar. Porque tem espírito que faz, pelo amor de Deus, tira esse negócio aqui de mim, tira mesmo. E tem outros que não, continuo, acho bonito, vou continuar e acabou. E deixe lá onde está. Isso não faz mal nenhum, isso é conversa boba. Não é isso que atrapalha o espírito. Mas o que atrapalha a gente é que esse corpo sofre impressões, então a gente vai causando essas impressões. Então Mário Jorge chegou para lá para Chico.
Chico, a gente tem aqui, nosso campo eletromagnético dá mais ou menos 1 centímetro. Eu estou sendo bom, viu, Edson? Estou sendo bom aqui, 1 centímetro. Chico Xavier foi testado. O campo eletromagnético dele impressiona equipamentos a 5 metros. Então, Chico, se ele ficar no meio desse salão, um exemplo, encarnado, quando ele esteve encarnado, ele impregna o ambiente todo. Todo mundo se sente envolvido num passe absurdamente magnético e envolvente. Por isso que era muito bom ficar perto de Chico. E as pessoas choravam simplesmente sem falar com ele. E aí, quando ele deita no colo de Chico ali, desesperado com o sofrimento dele, Chico diz assim: meu filho, 3 coisas. Pomada vovô Pedro. E entrega a pomada a ele. Depois ele diz: passe todo dia por 60 dias e confie no médico amigo. Mário não vai para os Estados Unidos. Toma aquilo com uma decisão. Faz a cirurgia com um amigo dele por 3 vezes. A primeira cirurgia dá errado, a segunda cirurgia volta, a terceira cirurgia dá certo. Tomando o passe e aplicando pomada do Pedro. Mário não perguntou de onde veio aquela pomada, como é que ela foi feita, o que era aquela pomada. Agora eu perguntei, quando eu me tornei espírita, eu pensei, rapaz, pomada do vovô Pedro. E vovô Pedro é um nome estranho, porque remete talvez a Umbanda, eu imaginava. Não que eu tenho nada contra, pelo contrário. Mas é espiritismo? Eu ficava naquela dúvida. Segundo, uma pomada. Uma casa espírita para aplicar uma pomada. Passei muito tempo pensando sobre isso e fui estudar. Na revista espírita, Kardec recebeu fórmulas de pomada, não é fórmula, é fórmulas. Um dos médios que recebeu uma fórmula de pomada foi Dufour, que é uma das médios mais importantes da codificação, no sentido de receber muitas comunicações que fizeram parte da codificação. Hermann Dufour recebeu uma psicografia de uma pomada de um espírito que orientou como curar a perna dela, que tem uma pereba. E ela faz a pomada, magnetiza ela e se cura. Conta para Kardec. Kardec, inclusive, pega a fórmula e coloca na Revista Espírita de 1862. Mas não foi só essa vez, não. Por diversas vezes, médiuns de diversas partes do mundo falam em possibilidade da construção de pomadas para magnetizar e ajudar as pessoas a curar problemas que as pessoas carregavam em si. Eu fui estudar e só descobri isso na Revista Espírita, porque está na Revista Espírita, isso não está nas obras básicas. Mas a Revista Espírita é tão importante quanto. Ali Kardec tem muita informação que ele foi trazendo. Aí a água fluidificada o que é? Mineral líquido magnetizado. Só que a pomada, um exemplo, ela, na verdade, no Brasil, ela vai ser recebida por João Nunes Maia, conhecido por Chico Xavier, o amigo dele chamado Joãozinho. João Nunes Maia é conhecido por Chico como Joãozinho. E aí, quando o Mário volta pela segunda vez para conversar com Chico Xavier e Uberaba, aí é que Chico conta, aí Mário pergunta: e aquela pomada? Ah, aquela pomada quem fabrica é Joãozinho, que foi recebida numa reunião onde ele foi publicar um livro e depois num hospital de Rancenianos, e depois que ele publicou, que ele apresentou esse livro, o pessoal estava saindo, os espíritos chegaram e deram a ele essa fórmula. E ele fabricou a primeira vez numa panela de pressão. E começou da forma que foi orientada. Aí tem ervas, coisa muito simples, mas na verdade o que tem de importante é o magnetismo, a forma como é feito, a doação. O interessante é que durante esses, sei lá, uns 35 anos que eu venho acompanhando a pomada, é muita coisa interessante com relação à cura com o uso da pomada. Mas é magnetismo. Tem magnetismo na pomada, tem magnetismo, às vezes, até na pessoa que aplica a pomada. Mas, como a pessoa está adoecida, eu estou com um vídeo, até mostrei ontem um amigo que me mandaram, mas não tem como colocar ele aqui hoje, de um senhorzinho lá da Paraíba. Engraçado é o depoimento dele, 20 anos com uma coceira, que sangrava as pernas inteiras. Um amigo dele, conversando com outro amigo, que é daqui de Pernambuco, que faz a pomada, disse: rapaz, leva essa pomada, uma pomada só. E entregou, e ele conta no vídeo: eu nem acreditei nessa pomada, eu levei porque o homem está sofrendo tanto, que uma pomada a mais, uma pomada a menos, entregou, o homem está curado. E ele disse: é de Deus, ele disse, é um negócio assim milagroso, eu passei a pomada e depois de 20 anos de sofrimento, passando por tudo que era médico, eu já estou curado. Bom, a pomada cura todo mundo? Não. Jesus curou todo mundo? Lembra do cego que Jesus tentou curar de todo jeito e não conseguiu? Passou saliva, passou depois lodo e não teve jeito, e o cego não se curou? Mesmo Jesus. E ele tentou.
Significa que a cura também tem um outro elemento, né? O merecimento, a fé, não tenha dúvida. Mas mais do que isso, às vezes curar não é o momento. Agora, quem disse que você sabe qual é o momento também? Essa é uma outra questão importante. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus nos coloca no caminho do outro, ou para diminuir a dor, ou para acessar. A gente pode ser o instrumento de Deus, ou para diminuir ou para acessar. Às vezes é só para diminuir, para o outro suportar e carregar a sua cruz até o fim. Lembra de Jesus indo para o Calvário? Teve que carregar essa cruz dele no momento mais difícil. Mesmo que, talvez de forma impositiva, carrega a cruz. Mas carregou, estava ali. A gente carrega e ajuda o outro a carregar a sua cruz, mas a cruz é do outro. Mas às vezes Deus nos coloca na vida do outro para cessar o sofrimento. A gente é o instrumento, a gente não é Deus, mas a gente é o instrumento. Então a cura, e aí por isso que o Seara é um exemplo aí, foi quando eu comecei a mergulhar nessa discussão, de querer entender a cura, como é que ela funciona. A cura depende de todos esses elementos, mas o mais importante de todos os elementos da cura chama-se mudança espiritual, individual, pessoal. E depois de ver muita coisa, eu vejo algo que é o ponto alto para o instrumento da cura. Eu vou deixar essa palavra para só finalizar a palestra. Se você quer encontrar a cura, eu não estou falando só da cura do corpo físico não, como eu também procuro. Existe um ingrediente que precisa estar na nossa vida e ele precisa ser perseguido por nós diariamente. É muito difícil esse ingrediente, mas ele é necessário. Perdão. Se perdoe. É o primeiro passo. Se a gente não se perdoa, dificilmente a gente encontra a cura. E às vezes essa falta de perdão é nesta vida ou está no nosso inconsciente de vidas anteriores. Então, como exercitar o perdão? Perdoando. Faça uma avaliação da sua vida. Veja quem caminha com você. Veja se tem alguém que você não perdoa. Pare e reflita nesse ingrediente para o futuro que nos espera, que é uma paz que a gente precisa sentir dentro de nós. Seja livre das dores físicas ou até convivendo com elas, mas livre daquelas dores que são impossíveis de a gente suportar às vezes, aparentemente, que são as dores espirituais. Tem muita coisa para fazer. E tem um outro ingrediente, que é mais fácil, por incrível que pareça, mas também não é em todo lugar que você encontra. Faça o bem. Caridade é o maior também instrumento de mudança. Tem gente que espera se aposentar para fazer caridade. Sabia disso? No dia que se aposenta, infarta e vai para o mundo espiritual. Esperou demais. Dá para fazer tudo, todo momento. Não precisa esperar o momento certo. Não tem caridade pequena, não tem caridade média, não tem caridade grande. Tem caridade em todas as suas possibilidades. Faça o bem aonde puder fazer. E por fim, o último ingrediente. Ame. Comece pela família. Porque às vezes está tão difícil na família, mas amar é muito importante. Todo exercício do amor pode ser pelo cachorrinho, pelo gatinho, pelo bichinho, mas ame. Toda experiência de amor não é fragilidade, é fortaleza. Muita paz, muita luz, e que a gente encontre a verdadeira cura que a gente procura, que é a nossa paz. Que assim seja.